Graças a Deus. Bom, meus irmãos, Lucas 19:1, deixa projetado, aí nós vamos conversar aqui, fazer a introdução com você, logo nós vamos para o texto. Lucas 19 conta a história de um homem chamado Zaqueu, que a Bíblia diz que era um homem rico, e é um homem que fica sabendo que Jesus está passando por Jericó. Jesus está na cidade de Jericó, e o Zaqueu ele sai da casa dele e ele faz um esforço para ver Jesus. A Bíblia diz que ele era de baixa estatura, ele sobe numa árvore, a finalidade dele é conseguir enxergar Jesus. Jesus, chegando até a árvore onde ele estava, onde o Zaqueu estava, Jesus para debaixo daquela árvore e Jesus chama a atenção do Zaqueu, dizendo: Zaqueu, desce daí, mas desça depressa. E o Zaqueu desce depressa, a Bíblia diz que ele desce e desce com alegria. E ele vai para a casa dele, o Zaqueu, juntamente com Jesus. Algumas pessoas acham interessante uma música nova que foi cantada hoje aqui, que falou da religiosidade. Alguns religiosos, eles ficam incomodados, que eles falam, olha só, ele senta com os pecadores, ele se reúne com os pecadores, e Jesus libera sobre a vida do Zaqueu a seguinte palavra: hoje a salvação chegou nessa casa. Hoje a salvação chegou nessa casa. E aí ele complementa dizendo, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sabe, a Bíblia, nós vamos fazer a leitura aqui, nós vamos ver que não temos muitos detalhes da história. Não temos muito recurso para nós entendermos melhor a respeito do Zaqueu. Nós sabemos que ele era uma pessoa rica, bem-sucedida. Logo, sendo ele uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida, o problema que ele enfrentava não era financeiro. Nós sabemos que ele era uma pessoa baixa, não era uma pessoa alta. Nós sabemos que ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano, um cobrador de impostos, alguém que em determinados momentos trabalhava de maneira até mesmo a extorquir aqueles que eram cobrados. Quer dizer, cobrava mais do que se havia de cobrar. E nós vemos então esse homem chamado Zaqueu tomando uma decisão de sair da casa dele e ir ao encontro de Jesus. Por que ele vai ao encontro de Jesus? Nós não podemos dizer assim exatamente, olha, ele foi até o encontro de Jesus por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Não dá para dizer. Um pouquinho antes, em Lucas 18, se você fizer a leitura, vai encontrar o cego Bartimeu na beira do caminho em Jericó. E o cego, quando Jesus passa, o cego grita e o cego clama: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E quando Jesus para conversar com ele, Jesus fala: o que você está querendo? Ele fala: eu quero ver. Então aquele cego, conhecido como Bartimeu, ele queria ver, ele queria ter a visão dele restaurada. E ele pede para Jesus de maneira específica: eu quero ver. E ele tem a oportunidade de ver, de voltar a ver, a enxergar. Num outro momento, até há poucos dias nós conversamos sobre um oficial do rei, que tinha dentro da casa dele um familiar enfermo, a ponto de morrer. Esse oficial, ele sai e ele vai até Jesus, e ele conversa com Jesus, e ele fala: meu filho está morrendo, preciso que o senhor faça alguma coisa pelo meu filho. E Jesus, ele libera a palavra sobre o rapaz: o seu filho está vivo, pode ir, vai. Quer dizer, de uma maneira assim muito diretiva, direcionada, a busca ela havia sido colocada diante de Deus, e é fácil de nós observarmos, de nós entendermos. Num outro exemplo, tem um rapaz conhecido como Jairo, que era chefe da sinagoga. A filha estava morrendo, ele vai até Jesus: a minha filha está morrendo.
E Jesus, ele prontamente vai com Jairo até a casa do Jairo. Uma outra mulher, dentro dessa mesma história, vai até Jesus e toca na roupa de Jesus. E na conversa que Jesus tem com aquela moça, ela explica a história dela. 12 anos, corria sangue do meu corpo. Fui em tudo quanto era lugar. Procurei tudo quanto é jeito, tudo quanto era caminho. Eu gastei dinheiro, hein? Não foi pouco dinheiro que eu gastei, não, tentando resolver o meu problema, mas não resolvi meu problema de jeito nenhum. Agora eu vim aqui, e eu vim com algo determinado no meu coração, só tocar na roupa do Senhor. Eu não estava nem esperando conversar com o Senhor, e o Senhor está me dando a oportunidade de falar contigo, e ali Jesus libera a palavra da salvação sobre aquela mulher, e aquele fluxo que corria, aquela hemorragia que aquela mulher tinha há 12 anos, assim a Bíblia descreve, acaba, cessa. Quer dizer, nós temos outros tantos milagres, outros tantos sinais, outros tantos prodígios e maravilhas, se formos olhar na Bíblia, que eles são assim explicitados, eles ficam de maneira fácil para a gente saber. O cego queria enxergar, o surdo queria ouvir, com a mão ressequida queria ter a mão restaurada, o paralítico queria andar, e assim por diante. Aqui não. Aqui nós vemos uma pessoa que chega até Jesus, não fala, não abre, pelo menos na Bíblia não está registrada de fato o que ele queria. Mas a Bíblia registra que ele vai até Jesus. E se ele vai até Jesus, é porque ele precisava de algo. Ele queria que algo acontecesse na vida dele. A Bíblia não dá detalhes, mas a Bíblia nos ensina que aquele homem, ele dentro do pessoal dele, ele determina no coração: eu preciso ver Jesus. Eu preciso ver, eu quero ver Jesus. E é aí que eu quero pensar junto com você nessa noite. Porque muitas vezes nós estamos exatamente parecidos, iguais a esse rapaz chamado Zaqueu. Nós não estamos expondo a nossa necessidade. Nós não estamos expondo a nossa dificuldade. Nós não estamos dizendo, muitas vezes, a pessoa que está perto de nós, às vezes seja um familiar, seja uma pessoa muito próxima, um amigo e assim por diante, ou não, nós não expomos: olha, eu estou precisando disso, eu estou desejando aquilo, eu gostaria que tal coisa acontecesse na minha vida. Às vezes nós estamos com o nosso coração, só nós e Deus sabemos como é que está o nosso coração, e nós nos colocamos diante de Deus nessa busca por uma resposta, por um sinal, por um prodígio, por uma maravilha. Talvez algum de vocês aqui no templo ou através da transmissão está assim nessa noite. Gostaria que algo acontecesse na sua vida, mas quanto menos você puder se expor, quanto menos você puder dizer, quanto menos você puder falar o que é que está passando com você, você se sente melhor. Pois bem, Deus trata com aqueles que se expõem de uma maneira sem reserva nenhuma, mas Deus trata também com aqueles que são mais reservados, mas que dentro do seu coração existe uma necessidade, existe um desejo, existe uma busca, muitas vezes incessante. Para que nós possamos entender como a história se desenrola, eu acho importante nós ponderarmos algumas questões aqui nessa noite, para nós entendermos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Bom, Jesus, ele estava, o verso 1 diz, atravessava a cidade de Jericó. Então no verso 1 diz que Jesus estava em Jericó. O verso de número 2 narra o homem. Era um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então 2 elementos nós já temos para pensarmos juntos aqui. Primeiro, Jesus passando por Jericó. Aqui Jesus está passando pelo bairro Jardim São Jorge. Diga amém, diga graças a Deus. Segundo, havia um homem chamado Zaqueu. Esse homem, ele era rico, ele era um chefe dos publicanos. Talvez aqui nós não tenhamos... Tem alguém que chama Zaqueu aqui? Que eu conheça, não temos nenhum Zaqueu na nossa turma. Seu nome, meu nome, nosso nome não é Zaqueu.
Talvez também nós não tenhamos nenhum chefe dos publicanos aqui, mas aqui há nomes e há pessoas das mais variadas situações do dia a dia. Há Cláudio, há Tatiane, há Márcia, há Lucas, há Ana Júlia, há Caio, há Newton, há Washington, a Elisângela, a Érica, Bruno, Dirce, Geraldo e assim por diante. Cada um de nós estamos aqui. Assim como Zaqueu, ele estava ali, naquele dia, naquela região onde Jesus estava passando. E Jesus está aqui nessa noite e nós estamos diante dele, podendo ter algo resolvido, algo solucionado, algo mudado, algo transformado em nossa vida. O versículo de número 3 começa a dar um pouco mais de informação do caso. Diz assim, ele queria ver quem é Jesus. E eu acho importante, de manhã Deus nos deu uma direção para nós pensarmos um pouco a respeito desse Jesus, de quem é Jesus, porque o Zaqueu, ele queria isso daí, ver quem é Jesus. Qual que era a intenção dele? Ver quem é Jesus. Ele talvez já tivesse ouvido que Jesus tinha ressuscitado o morto, já tivesse ouvido que Jesus tinha dado vista ao cego, já tinha ouvido que Jesus tinha feito o surdo ouvir, o mudo falar, já tinha ouvido, o Zaqueu já tinha ouvido falar que Jesus, ele havia feito o paralítico andar, expulsado o demônio e assim por diante. Ele já tinha ouvido falar muita coisa de Jesus. Agora ele está aqui, nesse momento, querendo ver quem é Jesus. E quantas vezes nós ouvimos a respeito desse Jesus? Quantas e quantas vezes nós ouvimos a respeito do que esse Jesus pode fazer? Uma coisa é eu ouvir falar a respeito desse Jesus. Outra coisa é eu estar diante desse Jesus, podendo falar, conversar, buscar com ele alguma resposta para a minha vida. Ele queria ver quem era Jesus. Bom, às vezes a pessoa conhece Jesus do pano de prato, aquele pano de prato que vem pintado, que vem desenhado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes a pessoa conhece Jesus desse jeito. Às vezes a pessoa conhece Jesus do prato, da porcelana que fica lá no armário da cozinha, ou de algum tipo de utensílio que fica no rack da sala. Às vezes a pessoa conhece Jesus de uma camiseta. Até uma vez eu comentei aqui com os irmãos, talvez você já tenha visto também. Eu não é a minha área falar da música, lembrar de nomes, personagens da música, assim por diante, nem dos de cunho cristão evangélico, quanto menos dos que não são evangélicos. Mas eu acho que é Racionais, que nem sei se tem ainda Racionais ou não, mas eu lembro que uma vez eu vi um grupo de rap, funk, eu não sei agora qual o gênero musical, com a mão aberta assim, alguns projéteis, algumas balas de revólver na mão. E a camisa dizia assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Quer dizer, estava fazendo referência à segurança baseada na bala da arma, nos projéteis, a segurança ali naquela situação. Então as pessoas muitas vezes, elas conhecem Jesus das formas mais variadas. Mas e para nós? Como é que esse Jesus se manifesta nessa noite aqui para nós podermos pensar e termos a nossa fé fortalecida um pouco mais? Hoje a Gleiciane, juntamente com os músicos, cantaram músicas que você com certeza conseguiu entender a mensagem da música, que referendam o nosso Deus como nosso Pai. Então, uma das questões que nós devemos de entender, quem é Jesus? O Zaqueu queria ver quem é Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 12, diz assim, todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que nos direciona para sermos chamados de filhos do Pai. Talvez
talvez nós tenhamos pessoas nessa noite aqui que, como eu, por exemplo, já não tem mais o pai. Eu tinha um bom relacionamento com meu pai, mas eu conheço pessoas que não tinham bom relacionamento com o pai. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que tiveram marcas, tiveram traumas na infância, traumas no decorrer da vida, promovidos pelo próprio pai. Muitas pessoas acabam carregando marcas emocionais relacionadas à conduta do pai. Independente de como foi, de como é a história, se tem o pai, se não tem o pai, se o pai era bom, era legal, o relacionamento era saudável ou não, a Bíblia nos aponta a partir de Jesus, que se eu acreditar no sacrifício dele, se eu receber o sacrifício dele para a minha vida, eu vou ser conhecido aqui na terra como um filho de Deus. Numa oportunidade, quando Jesus ia passar pelas águas do batismo, ele passa pelas águas, ele sai das águas do batismo, e a Bíblia diz assim, e uma voz é ouvida, este aí é o meu filho, e nele eu tenho prazer. Quer dizer, o pai estava dizendo, é meu filho, na terra todos fiquem sabendo, é meu filho, mas nos céus e nas regiões celestiais, todos fiquem sabendo, ele é meu filho. E ai, se alguém resolver tocar no meu filho. Ai, se alguém resolver tocar no meu filho. Bom, o Zaqueu queria ver quem era Jesus. A Bíblia diz para nós que Jesus é o pão da vida. E quantas pessoas passando fome. Mas não é passar fome do alimento físico, não. Aquele alimento que dá força para o nosso corpo. Que esse alimento aí, o povo, de uma maneira geral, está comendo. Não está comendo picanha, é verdade. Mas está comendo. O povo está sendo alimentado, está sendo fortalecido, aí comendo um arroz, um feijão, uma abobrinha, um ovo frito, comendo um frango, uma linguiça, alguma coisa está comendo. Não é disso que nós estamos conversando. Quantas e quantas pessoas seguindo a trajetória de fé enfraquecidas, não conseguindo entender que Jesus, ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Quanta gente cansada, espiritualmente falando, não é cansaço físico não, é cansaço espiritual, cansaço emocional. Foi cantada uma outra canção aqui também que fala a respeito do jugo. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quantas e quantas pessoas cansadas, cansada de lutar no dia a dia, cansada de lutar pelo casamento, cansada de lutar pelos filhos, cansada de lutar pelos pais, cansada de lutar pela vida profissional, cansada de lutar de repente com algum tipo de enfermidade, cansada pessoa, quantas e quantas pessoas cansadas. Jesus é o alimento espiritual que nos fortalece para seguirmos nessa caminhada, nessa trajetória de fé. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, se o Zaqueu queria ver quem era Jesus, logo ele estava por ver e entender que Jesus primeiro é o caminho. Quantas e quantas pessoas sem um caminho, sem um norte, sem um rumo, sem uma direção. Quantas e quantas pessoas vivendo a vida sem saber ao certo o que vai fazer da vida. Pessoa que muitas vezes fica contando apenas os dias na folhinha do mês. A pessoa, ela não tem um plano, um projeto, uma ideia, um ideal. A pessoa não consegue se organizar para ter uma vida balanceada, equilibrada, uma vida gostosa de se viver. Jesus, ele é o caminho para que nós possamos trilhar e andar em vitória aqui na terra, mas ele é o caminho para que nós possamos chegar até o céu. Além dele ser o caminho, ele é a verdade. Quantas e quantas pessoas vivendo na mentira, quantas e quantas pessoas vivendo de forma mentirosa, mentindo, quantas pessoas
nós não precisamos ir longe para pensar nesse assunto. Pega seu aparelho telefônico, seu computador, não sei por onde você vê sua rede social, você vai lá ver na rede social as pessoas felizes, as pessoas bonitas, as pessoas da melhor forma possível, ali na rede social, mas a vida da pessoa está um caco, a vida da pessoa está uma tristeza profunda, porque num aplicativo de rede social, você consegue colocar um filtro, até quem está um pouco mais cheinho, como eu, por exemplo, consegue pôr um filtro para afinar o rosto e ficar com o rosto certinho. A pessoa que de repente ela está precisando de um talento ali no aplicativo, consegue dar um talento para a pessoa ficar apresentável, e quem olha pela rede social fala, meu Deus, mas você vai ver pessoalmente, a pessoa não é aquilo que está ali na rede social. Mais do que o up através de um Photoshop e assim por diante. Quantas pessoas sorrindo, a pessoa faz a selfie sorrindo, mas na verdade a pessoa está triste, amargurada, chateada, a pessoa está deprimida, desesperada, ela está mentindo viver uma vida boa, mas a vida que a pessoa está vivendo é uma vida desgraçada, ou seja, uma vida sem graça. Jesus, ele é o caminho, mas ele é também a verdade, e ele, além de ser a verdade, ele é a vida, ele é a vida, e a vida em abundância, quer dizer, quantas e quantas pessoas vivendo, na verdade, uma sobrevida, é uma sobrevida que a pessoa está vivendo, não é uma vida gostosa de se viver. Tem pessoa que fica contando nos dias quando vai morrer. Tem pessoa que é nova ainda e fica pensando, eu já cansei, eu já não vejo a hora de ir para o céu. Não é que a pessoa quer ir para o céu, é que ela está cansada de viver aqui. E ela não tá conseguindo encarar, ela não está conseguindo enfrentar as lutas do dia a dia, ela não está conseguindo enfrentar as responsabilidades que ela tem que assumir muitas vezes. Então o Zaqueu, ele queria ver Jesus. Você vê que nós podemos ir olhando pela Bíblia e conhecendo um pouco mais desse Jesus. Nós podemos ir olhando, o Zaqueu, ele queria ver Jesus. Não é só ver fisicamente, mas é ver fisicamente e é conseguir enxergar o que é que Jesus pode ser na vida de uma pessoa, o que é que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa, como Jesus pode trabalhar na vida de alguém, sabe? Eu não sei como você está aqui agora, irmão, eu não sei como você está aqui agora, irmã, eu não sei você que está aí através da transmissão, como é que você está nesse momento, mas eu tenho uma certeza, que esse Jesus que eu estou dizendo e pregando a você, é um Jesus que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua história, que pode mudar os seus caminhos, que pode mudar tudo o que está à sua volta. O Zaqueu, ele procura por esse Jesus. Talvez ele nem soubesse a grandeza desse Jesus. Talvez ele nem soubesse o quanto aquele Jesus podia mudar a história dele, como muita gente que está aqui dentro desse templo não tem ideia do que Jesus pode fazer na sua vida. Jesus pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, Jesus pode te transformar, Jesus pode te fazer uma potência nas mãos dele. Olha para quem está pertinho de você, fala assim, com todo respeito para essa pessoa, mas fala assim, Jesus pode fazer de você uma potência nas mãos dele. Irmão, às vezes as pessoas elas vão olhar para nós, às vezes as pessoas vão falar de nós assim, esse aí não dá nada, essa aí não dá nada, esse aí, as pessoas muitas vezes vão desdenhar de nós, mas Jesus, ele olha para cada um de nós e ele vê em nós potencial, o que ninguém vê, Jesus vê. O Zaqueu não via, o Zaqueu não entendia, o Zaqueu não sabia ao certo. Uma base bíblica para isso que eu estou falando, a Bíblia diz assim, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Base bíblica. O Zaqueu não tinha ideia de quem era aquele Jesus que ele estava querendo ver.
Talvez na cabeça dele, talvez na mente dele, apenas fisicamente. Olha, aquele ali é o Jesus. Mas Jesus, ele vai muito além do fisicamente. Jesus, ele vai naquilo que o próprio Deus falou com o Samuel, quando ele foi ungir o rei lá na casa do Jessé. O homem, ele olha o lado de fora, mas Deus olha o lado de dentro. Talvez quem olhasse para Zaqueu ia ver Zaqueu apenas do lado de fora, não sabia o que estava acontecendo do lado de dentro de Zaqueu. Talvez o Zaqueu tivesse a intenção de olhar para Jesus apenas do lado de fora, mas não tinha ideia do que estava acontecendo dentro de Jesus e o que aquele Jesus, quando transbordasse na vida dele, ia fazer na vida dele, na casa dele, na família e assim por diante. Então, eu quero, antes de dar continuidade à reflexão, convidar você a fazer esse exercício de fé. Fazer esse exercício de fé e perguntar para você mesmo: que Jesus que eu estou procurando aqui nessa igreja? Qual é o Jesus que eu estou procurando? E eu desafio você, e já de antemão eu digo: você não vai encontrar esse Jesus que você está procurando. Porque esse Jesus que está usando a minha vida para falar com você, ele é muito maior do que esse Jesus que você procura. O Zaqueu procurava um Jesus, mas o Jesus que fala com Zaqueu é um Jesus muito maior. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ele quer surpreender a cada um de nós. A Bíblia diz assim, verso 3: ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Quer dizer, a estatura, ele era baixo, ele não era alto. E ele está no meio da multidão, muita gente, e muita gente o Zaqueu não consegue ver. Aí, algumas pessoas, muitas vezes, diante de uma dificuldade, elas recuam, elas retrocedem, elas voltam, elas desistem, elas desanimam, elas jogam a toalha, elas abandonam. Muita gente, no momento difícil, toma decisões das mais equivocadas, O Zaqueu, ele podia olhar e dizer assim: olha, o negócio é o seguinte, eu sou baixinho, tem muita gente aqui, eu não vou conseguir ver esse Jesus mesmo, nem vou ficar perdendo tempo aqui nesse lugar. A vontade não faltou, mas eu estou vendo que a situação não me permite. Tchau e bênção, eu estou indo para minha casa. Tem muita gente que faz assim. Tem muita gente que vem para dentro da igreja e quando chega na igreja, essa pessoa começa a ser confrontada com as suas dificuldades, com as suas limitações, com as circunstâncias à sua volta, e aí a pessoa olha e pensa: eu não vou conseguir ver essa situação mudada, transformada, eu não vou conseguir ver o milagre acontecer. O melhor que eu tenho a fazer é desistir, o melhor que eu tenho a fazer é desanimar, o melhor que eu tenho a fazer é ir embora para minha casa. Muita gente faz isso no dia a dia. O Zaqueu, ele vai até aquele lugar ali. Ali era, você vai entender o que eu estou falando, porque eu estou pondo entre parênteses. Ali era o templo onde Jesus estava se manifestando para Zaqueu, naquele lugar. Ali era o templo. Não era um templo, você sabe, né? Mas ali era igual aqui, Jesus está se manifestando na sua vida. O Zaqueu, ele, pequena estatura, não conseguia ver Jesus, mas aí o versículo de número 4 nos dá uma chave para nós tomarmos posse e não retrocedermos. Diz assim, assim correu adiante e subiu numa figueira brava. Diga amém, diga graças a Deus. Você não foi chamado para fugir, você não foi chamado para desistir, você não foi chamado para desanimar, você não foi chamado para abrir mão, você não foi chamado para jogar a toalha, você não foi chamado para ficar na sua casa, no seu quarto, debaixo da sua cama ou do seu cobertor. Você não foi chamado para ficar chorando, lamentando, porque você não tem condição de chegar lá. Você não apenas tem condição de chegar lá, como você tem condição de ir além. Receba essa palavra sobre a sua vida. O Zaqueu, ele sobe numa árvore, ele não mede esforços. E medir esforços é o ponto que eu quero valorizar com você agora, irmão. É medir esforços. Em primeiro lugar, nós falamos do quê? Do Zaqueu querer ver Jesus.
Ele desejar ver Jesus. Agora o segundo ponto mostra do esforço. Ele faz um esforço, e tem muita gente que não se esforça. Tem muita gente que quer concluir um curso superior, mas não se esforça para concluir o curso superior. Tem muita gente que quer trabalhar, mas não se esforça para mandar pelo menos um currículo que seja. Tem muita gente que quer ter uma vida boa, financeiramente falando, mas não está disposta a trabalhar e ganhar o pão de cada dia, e fazer uma poupança, e ir economizando, e abrir mão de repente de esbanjar do dinheiro que chega. Tem muita gente que quer ter um casamento bom, um casamento legal, mas não está disposto a abrir mão, não está disposta a abrir mão. A pessoa, ela quer que tudo prevaleça do jeito, do gosto que ela tem. Tem muita gente que quer ver a família andando, girando assim, de uma maneira agradável, mas a pessoa muitas vezes não está disposta a liberar o perdão, sabe? O esforço, o sacrifício, ele tem que ser feito da nossa parte. Você quer ver Jesus se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos? Você não pode medir esforços. Você não pode abrir mão dos esforços. Qual é o esforço que você está fazendo? Quanto é que você está se esforçando agora, hoje, nesse momento, em função, em prol daquilo que você quer ver acontecer na sua vida? Pastor, eu quero ter a minha casa própria. Esses dias o Samuel entregou a chave do apartamento dele para nós orar e consagrar, né, Samuel? Graças a Deus. É um esforço, é um sacrifício, está abrindo mão, está se esforçando para poder ali na frente pegar e entrar no apartamento que é dele. Glória a Deus por isso. Quantos e quantos que estão aí nessa lida, nessa busca, querendo sair do aluguel. Todo esforço é válido, irmão. Todo esforço é válido, irmã. Um carro, às vezes a pessoa quer um carro. Olha, eu gostaria tanto de ter um carro novo, de ter um carro legal, de ter um carro bom. Nem precisa ser uma BMW, nem precisa ser uma Lamborghini, nem precisa ser uma Porsche. Pode ser um carro mais simples, mas mesmo que seja um carro mais simples, precisa de se fazer um esforço. Precisa de se fazer um esforço. Às vezes vai ter que não dá para comprar à vista, compra parcelado, vai vir as parcelas para pagar, vai pagando a parcela direitinho, não tem problema. Irmão, irmã, olha para quem está pertinho de você, fala assim para essa pessoa: faça o esforço que for necessário para ver o seu sonho se tornar realidade. Irmão, é por aí. É por aí. Nós não podemos abrir mão da bênção que está sobre a nossa vida, de termos a saúde, de sermos livres para podermos trabalhar em direção ao nosso sonho. Nós não podemos nos dar o luxo de ficarmos na nossa casa reclamando da vida, ficarmos na nossa casa reclamando do governo. Tudo bem que o governo não está ajudando nada, o que ele está podendo atrapalhar, está atrapalhando, mas esse é um outro assunto, essa é uma outra história. Nós vamos sair da nossa casa, nós vamos para a luta, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos nos esforçar. O Zaqueu saiu, ele não conseguia ver, ele correu, ele viu uma árvore, ele sobe na árvore, conhecida como figueira brava. Era uma árvore grande, uma árvore de porte grande, muito encopada, mas os galhos dessa árvore eles não eram íngremes de subida, eram galhos que iam crescendo de maneira assim na horizontal. Então cada galho ia saindo na horizontal. Isso facilitava, isso possibilitava de sentar. Então era uma árvore boa para se sentar. Quem quisesse sentar naquela árvore ali podia sentar. Só ia ter o trabalho de subir 1,5 metro, 2 metros acima, e daí ia se acomodando os galhos acima. O Zaqueu faz isso. Ele sobe e ele senta. Só que para surpresa dele, ele queria o quê? Apenas ver Jesus. Para surpresa dele, eu falei para você, eu já te avisei, que o que você quiser em Jesus, ele vai te surpreender, ele vai fazer muito mais. O Zaqueu queria ver Jesus apenas, mas a hora que ele menos espera, Jesus está embaixo daquela árvore, e Jesus está olhando para cima, e Jesus está dizendo: desça da árvore, diga amém e diga graças a Deus. Porque Jesus está olhando para você nessa noite, e Ele está dizendo para você: ei, desça depressa, porque eu preciso ir para a sua casa. Às vezes nós subimos em árvores,
Às vezes nós subimos em árvores, muitas vezes é a árvore do orgulho. Às vezes nós subimos na árvore do orgulho e nós ficamos, não, porque é assim, porque é assado, porque se não for do meu jeito. O orgulho, a Bíblia ensina, ele vem antes da queda. Às vezes nós temos que descer da árvore para podermos receber Jesus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Às vezes é a árvore da religiosidade. A árvore da religiosidade é uma outra situação que atrapalha e muito a vida da pessoa, porque a pessoa ela tem um entendimento assim, eu já tenho a minha religião, então eu não preciso de Jesus. A religiosidade atrapalha, irmão. A religiosidade não ajuda em nada e ainda atrapalha. Tudo que nós precisamos é de Jesus. Jesus salva, não é a igreja do Evangelho Quadrangular que salva. Não é pastor que salva, quem salva é Jesus. E ele disse assim, aquele que crer e for batizado será salvo. Muitas vezes eu preciso descer da árvore da incredulidade. A árvore da incredulidade. Estou sobre a árvore da incredulidade, eu não acredito que Deus pode fazer, eu não acredito que Deus pode mudar, eu não acredito que Deus pode reverter, eu não acredito que eu tenho que fazer isso, eu não acredito que seja desse jeito. Muitas vezes nós estamos sobre a árvore da marca negativa. Sabe aquela marca negativa que qualquer um de nós já tivemos um dia na nossa vida, que algum dia, em algum momento, alguém fez algo para nós, alguém nos marcou de uma maneira triste, de uma maneira chata, de uma maneira desagradável. Aí o nosso coração se fecha, o nosso coração endurece, aí o nosso coração ele fica de um jeito que nós não aceitamos nada de ninguém, e Jesus ele está embaixo da árvore dizendo, desce da árvore, mas desça depressa, irmão, irmã, toda e qualquer árvore que nós possamos subir, ela deve de ser num estado transitório, passageiro. Nenhum de nós devemos ficar sobre a árvore. Nós devemos de descer da árvore tão logo ouçamos a voz do mestre. O Zaqueu, ele subiu na árvore para ver Jesus. Ali para ele estava bom, porque ali de alguma forma facilitava para ele conseguir ver Jesus. Mas Jesus não queria o Zaqueu em cima da árvore. Jesus queria Zaqueu perto dele, do mesmo jeito que Jesus quer você perto dele. Jesus não quer você longe dele. Jesus não quer ficar olhando para cima e procurando você em cima de uma árvore. Jesus quer ver você junto dele todo dia, dia após dia, todos os dias até a consumação dos séculos. É assim que ele diz na palavra dele. O verso de número 5 diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu, desça como? Depressa. Se é depressa, não é para amanhã, nem para depois da manhã, é para ontem. É outra coisa importante que nós temos que aprender na vida em Cristo. Tem coisa que tem que ser depressa. Tem coisa que não pode. Eu até estou para achar um vídeo que eu quero compartilhar com a igreja. Uma menina, lá para o lado do Paraná, a menina tinha 11 ou 12 anos, não me lembro. Pensa numa menina potência na mão de Deus. A menina evangelizava, a menina tinha a classe de estudo bíblico dela. A menina ia nas casas fazer visita, 12 anos. A menina ia nas casas fazer visita, a menina pintava telha, bordava para levantar dinheiro para a igreja. A menina participava do programa no rádio. A menina era uma potência, irmão. Eu vou achar esse vídeo, eu vou passar para você. De repente, essa menina, num dia, no trânsito, junto com pessoas no carro, houve um acidente e essa menina veio a falecer. 12 anos, mas era uma menina potência, aquela menina power.
aquela menina que fazia acontecer, aquela menina que entendeu a importância dela no reino. Visita, grupo de estudo bíblico, ela costurava, ela fazia programa de rádio, ela era ativa na igreja, ela era uma menina top das top. Só que com 12 anos ela vem a morrer, irmão. O que eu quero provocar você com essa fala? Quem é que sabe quando nós vamos morrer? Quem é que sabe aqui quando é a sua hora? Qual que é a sua ficha de senha de chamada, Rafa? Não sabe? Você pode ser a próxima, você sabe, né? E aí, Danilão? Sabe? Sabe, Celcinho? Eu também não sei qual que é a minha senha. Só sei que todos nós temos uma senha. Tomara que a nossa senha seja bem lá dos últimos, né? Tomara que demore para chamar a nossa senha. Mas quem aqui vai poder dizer quando é que vão nos chamar? O fato é, todos nós seremos chamados. Todos nós. Zaqueu, desce depressa. Por que desce depressa? Porque é para ontem o que eu tenho que fazer na sua vida. Não dá para você ficar esperando para amanhã. Amanhã. Não dá. É depressa, é hoje, é já, é agora. Você que está aqui hoje, eu não sei como que você está com Deus. Não sei como que está a sua vida com Cristo. Não sei se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não sei se você já passou pelas águas do batismo ou não. Não sei se você é uma pessoa que já colocou sua vida à disposição do reino. Se você não fez, é hora de fazer, é hoje, é já e é agora. Desce da árvore depressa, porque eu quero entrar na sua casa, eu quero salvar a sua casa, eu quero salvar a sua família, eu quero salvar você. É o que Jesus falou para o Zaqueu. Jesus falou isso. Desce, Zaqueu, depressa. Verso 6 diz assim, ó: ele então desceu rapidamente e recebeu Jesus ele desceu como? Rapidamente. Porque quando Jesus chama, nós não podemos ficar enrolando. Nós temos que responder rápido. Se o patrão chamar você, você vai rapidinho, não vai? Vai. Qualquer outra autoridade chamar você, você vai rapidinho, não vai? Vai. Agora, quando Jesus chama, nós temos que ir mais rápido ainda do que qualquer outra autoridade. O Zaqueu, ele vai rápido. Ele não apenas vai rápido, ele vai rápido e vai com alegria. Sorriso no rosto. Está chamando eu, que será que já quer? Vai me atrapalhar, vai me incomodar. Agora vou. Pelo amor de Deus. Não. Desceu rapidinho e foi sorrindo. Vamos continuar a leitura? Para nós encaminhar o final da nossa reflexão. Todo o povo viu isso, verso 7. Falei com você há pouco tempo atrás. E começou a se queixar. Se hospedou na casa de um pecador. Religioso, irmão. Religioso. Corte e volta disso em nome de Jesus. Não deixe esse bicho entrar no seu coração. Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que ele não veio para o justo, mas ele veio para o pecador. Para que o pecador se arrependa. Nós não podemos aceitar essa sugestão do diabo de dizer assim: fulano vai na igreja, Beltrano vai na igreja, fulana vai na igreja, Beltrana vai na igreja. Na sua igreja eu não vou porque não sei quem vai, não sei quem mais vai. Nós não podemos aceitar esse tipo de palavra maldita sobre a nossa vida. Nós temos que nos alegrar, porque os pecadores estão aqui nessa noite. Diga amém, diga graças a Deus. Eu sou o primeiro pecador. Tem mais algum pecador aí? Deixa eu ver, faz assim com a mão só para eu saber. Então é uma igreja cheia de pecador. Se é uma igreja cheia de pecador, Jesus está aqui. E Ele nos chamou para que nós possamos nos arrepender. Ele veio chamar o pecador para o arrependimento. Nós todos devemos buscar nele, em Jesus, o arrependimento, a mudança. O povo aqui no verso 7 está incomodado. Jesus está junto do pecador. Eu nem gosto de ficar dando moral para esse tipo de conversa. Eu não gosto. Se você gosta, você pode dar moral. Eu não gosto.
Porque a Bíblia ensina para nós que o médico ele não vem para quem está são, o médico vem para quem está doente. E todos nós precisamos da ajuda do médico dos médicos conhecido como Jesus. Verso de número 8. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Quer dizer, agora na casa ali, no jantar, Zaqueu já se posiciona. Ele se levanta e ele diz: olha, estou dando metade dos meus bens para os pobres. A outra metade, se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quer dizer, o que eu puder fazer a partir de hoje para corrigir os meus erros, eu vou fazer. A partir de hoje, o Zaqueu falando lá, irmão. A partir de hoje, o que eu puder fazer para mudar a situação, eu vou fazer. A minha parte, eu vou fazer. E é no verso de número 9 que ele ouve Jesus falar: hoje houve salvação nessa casa. Por que hoje houve salvação? Porque ali, naquele momento, o Zaqueu entendeu: opa, pera lá, eu estou tendo a oportunidade não apenas de ver Jesus fisicamente, mas eu estou tendo a oportunidade de receber Jesus na minha casa, de receber Jesus na minha vida. E a partir de agora, a minha vida pode ser uma outra vida. O que depender de mim, eu vou me posicionar para viver em mudança de vida. A Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficam para trás. Verso 10, e eu finalizo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É aí, irmão, e é aí, irmã, que eu até fecho minha Bíblia, já fechei a minha Bíblia. É a partir daí que todos nós devemos de aproveitar agora esse momento de reflexão. Como que você vem para cá? O que você espera? O que você está querendo? O Zaqueu queria ver Jesus. Ele não apenas viu Jesus fisicamente, ele recebeu Jesus de uma maneira tremenda na vida dele. Até onde você está querendo ir com esse Jesus? O que você está esperando desse Jesus? Esse Jesus está querendo entrar na sua casa. Esse Jesus está querendo entrar na sua família. Esse Jesus está querendo mudar a sua vida. Esse Jesus está querendo mudar a sua história. Esse Jesus está querendo mudar seu coração, sua mente. Esse Jesus está querendo mudar suas atitudes. Esse Jesus está querendo mudar você por completo, assim como Ele tem mudado a minha vida dia após dia. Por completo, tudo mudou. Agora é uma nova oportunidade que nós temos. E vou falar para você sem medo de errar, sem medo. Em Jesus, nós vivemos tudo o que há de bom e de melhor para a nossa vida. Com Jesus, não tem jeito de dar errado. Pastor, eu tenho vindo aqui, eu tenho ouvido o senhor falar, tenho ouvido o senhor pregar, eu tenho de verdade, eu até tenho gostado de ouvir, o senhor sabe que eu até tenho gostado de ouvir, mas eu ainda não me posicionei em Cristo. Pois então, chegou o dia, chegou a hora de você se posicionar em Cristo. Se posicionar é dar um passo de fé e dizer: olha, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Deixa Deus tocar em você agora. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus abençoar sua casa, a sua família. Vamos ficar todos em pé? Os músicos podem vir nos ajudar aqui? Porque eu quero cantar essa música com você. Depois eu vou dar a oportunidade. Nós vamos ler a Bíblia ainda, tá? Deixa a Bíblia aberta aí. Vitor, por favor, pode projetar a música, mas deixa a Bíblia aberta para nós ganharmos tempo. Eu quero te convidar agora a levar seu pensamento a Deus. Tudo aquilo que eu conversei com você, tudo, baseado em tudo que eu conversei com você. O exemplo para nós pensarmos hoje: Zaqueu. O que Zaqueu queria? Só ver Jesus. O que ele recebeu? Salvação. Para ele, para casa, para a família. Talvez você está querendo uma coisa. E Jesus tem muito mais para fazer na sua vida. Nós vamos cantar juntos essa canção. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Vamos cantar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Canta, vai! Espírito vem, Espírito vem, vai! Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Deus, em nome de Jesus, toca em cada vida, toca em cada coração nessa hora. O Senhor sabe o que eles vieram buscar aqui, o Senhor sabe como eles estão, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe muito mais até do que eles, do que nós, porque eu me incluo nessa oração. E essa é uma grande oportunidade que nós temos de ouvirmos a voz do Senhor e aceitarmos o teu plano para a nossa vida. Que o Senhor abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, abençoe esse povo que está aqui dentro do templo, mas abençoe também aquele que está através da transmissão cultuando conosco. Em nome de Jesus, sela sobre essa vida, meu Deus, o milagre, o sinal, prodígio, a maravilha que tanto ele está buscando. Mas acima de tudo, que a salvação, ela seja uma realidade no nosso meio, em nome de Jesus. Vitor.